voltando um pouquinho na conversa, voltando um pouquinho no nosso nos portarmos como ou nos importarmos como. Você fez um exercício agora há pouco de alteridade. Você se colocou no lugar do italiano doc, doc, etc. tal, né? A visão que eles têm, né? E o que me parece, e essa aqui é daqueles momentos, até para fazer corte depois do podcast, para todo mundo me achincalhar em função disso, quem sabe até você, dependendo da resposta que você der. Às vezes as pessoas elas não fazem um exercício de autoconsciência também. Você acabou de fazer um exercício de autoridade, desculpa, alteridade, né? E às vezes as pessoas não têm uma consciência. Bom, eu quero isso para quê? Aí tem aqueles que vão lá, eu quero o passaporte mesmo para passear à vontade. Tem os que vão pensar assim. Não é, e tá exercendo o direito. Também não vou repreender ninguém por isso, né? Mas existe uma grande parcela que tem esse vínculo, não sabe, mas tem esse vínculo e poderia cultivar esse vínculo. Então, um pouquinho antes da gente começar aqui a nossa conversa oficial, a gente estava trocando umas ideias e eu falei para você, o meu sonho de conseguir o meu reconhecimento, ele vem de quando eu tinha 10, 12 anos, nessa faixa aí, quando não se falava em fila quase, né? E vivi e passava as férias na casa de dois avós, os dois filhos de italiano, né? Italiano dos dois lados, meu lado materno é 100% italiano, né? E hoje eu sei disso. Eles tinham, além de blasfemare direto em italiano, que aprenderam com os pais, né? É, eles tinham um comportamento extremamente italiano, sem nunca se sentirem italianos. Para eles, os italianos eram os seus pais. Eles eram brasileiros, mas se comportavam como tal. Eu não tinha essa visão, eu absorvi isso dos meus avós. E aí, quando eu cresci, quando eu tive uns 19 anos, entrei num curso de italiano, comecei a aprender o italiano no sistema formal, vamos dizer assim, e depois eu segui como autodidata, né? E, e aí me apaixonei por essa tal dessa Itália de uma tal maneira. E a cada vez que eu tomava mais par da cultura, que eu lia mais, que eu assistia mais programas, e aí a internet foi evoluindo, a gente conseguindo acessar conteúdo vindo de lá e tudo mais, eu vi que os meus avós se comportavam como veri e propri italiani, né? E percebi que aquilo tinha, de alguma forma, sido tramandato, né? Que a gente fala em italiano, aquela coisa de transferido deles para minha mãe, da minha mãe para mim. E no fim, hoje eu estou criando meu filho dentro desses mesmos valores, coisas que os italianos, como você bem disse, não têm noção, não têm essa noção. Então, você fez o exercício de alteridade. A minha proposta para quem nos assiste é que também fizesse o exame de consciência, aí sim um exame interno, e começasse a se questionar por que eu quero essa cidadania. É só pelo passaporte? Ou não? Eu quero um dia ir para lá? Eu quero me integrar àquela comunidade? Aí eu faço isso em memória dos meus. Tem gente que faz exclusivamente por conta disso que eu já vi. Em memória dos meus antepassados. E ao falar isso, a pessoa, poxa, então se é em memória, deixa eu ver quem eram os meus antepassados, deixa eu ver a realidade da qual eles vêm, né? E passar a ter uma consciência de si como um ser humano. Muita gente às vezes me ouve falar esse tipo de coisa e fala assim: você abandonou a sua brasilidade. Não é isso. Não é isso. Não é jogo do Corinthians versus do Palmeiras. Entendeu? Não é assim. Você tem um lado brasileiro, nenhum de nós vai abandoná-lo, né? Mas você tem um lado italiano também. Você começa a se identificar, a criar uma pertença. E dentro desse objeto, dessa questão de pertença, acaba surgindo uma vontade e às vezes uma consciência de que, poxa, eu devo aprender a língua. Eu passei por esse processo lá atrás, entendeu? Porque a gente percebe, no meu caso, como eu falo bem, a minha esposa ainda, ela entende 100%, mas ela está naquela fase dos 40 ainda se soltando, né? Para ela é uma coisa mais recente. Eu venho lá desde menino, estudando, praticando, etc e tal. Quando você, no meu caso, eu tenho muita facilidade, saio, vou de férias, vou passar minhas temporadas lá, e eu estou interagindo com as pessoas, e as pessoas me veem falando italiano, e às vezes não reconhecem, não percebem que é um sotaque estrangeiro, às vezes confundem com um sotaque regional de lá. Outro dia me falaram que eu tinha sotaque lombardo. Eu falei, tá bom, tá legal. Que é isso, né? Mas quando você fala a língua,
o tratamento é completamente diferente. Ah, verdade? Então você é todo brasileiro? Como é que é essa história? Não, não sei. Você tem cidadania? Tenho cidadania também italiana. Sou italiano em Brasil. Mas que interessante. Tem alguns que falam isso, que interessante, eu não sabia que isso seria possível. Falei, né? O relacionamento, o trato muda muito. E quando você pega o meu filho, por exemplo, tem 16 anos, tá no processo de aprendizado, começa a arriscar falar alguma coisa, vira para mim, busca uma confirmação de como, vorrei qualquer coisa, sei lá, né? Te porterebbe il conto, né? Nos traria o conto e tal. A hora que ele vai falar o porterebbe, ele quase morre, né? Esse eb para o meu menino é quase coisa de louco. Minha esposa já começa. As pessoas veem esse esforço para falar, os italianos DOP, ou DOC, como você disse, e eles valorizam isso. Então, eu acho que uma mensagem de tudo isso que a gente conversou até agora, uma insistência chata, não estou vendendo meu peixe, não, eu estou falando uma coisa que você falou, você abordou em primeiro lugar. Poxa vida, por que que nós precisamos ser forçados por uma lei a aprender um idioma de uma nacionalidade, de uma cittadinanza, de uma cidadania, da qual nós pretendemos fazer parte, ou pretendemos nos ver reconhecidos como tais, né? O que que custa? Como você falou, meu, espanhol, italiano, tá tudo ali. Tá tudo muito perto. Inclusive, o espanhol atrapalha o italiano e vice-versa. A hora que você vai falar, Uhum. vira uma mescla ali, uma bagunça. E a gente às vezes insiste, tantos canais insistem, gente, sem lei, sem determinação para isso. Convém que vocês aprendam. Convém que vocês aprendam. E as pessoas têm uma certa teimosia disso, né? Uma teimosia, fala, E aí, mas como é que você resolve seus problemas tão fácil? Né? Aí entra um outro fator, até para a gente já está meio avançado na hora aqui, para te falar rapidamente. Essa visão que o brasileiro tem da burocracia italiana. Tudo demora e não sei o quê. Por que que você obtém resposta de um comune a hora que você solicita uma coisa para mim tão rápido? Porque eu uso a língua, se a pessoa retruca, eu respondo a contento como deve ser respondido. Nem todo mundo vai ser educado com você. Agora, existe uma coisa, esse é um lado da brasilidade que me incomoda. Algumas pessoas aqui que têm o rei na barriga, eu costumo dizer. Você sabe com quem você está falando? Então, não, eu sou cidadão italiano, eu sou aspirante a ter a cidadania reconhecida. Vou bater com os pés na porta e assim seja. Isso é errado. E aí reclama. Não, porque eu pedi um documento no Comune, são 60 dias, são 90 dias e não sei o quê. Não, porque agora eu já sou reconhecido e o AIRE está demorando tanto tempo e não sei o quê. Gente, eu acho isso muito engraçado, porque eu trabalhei como advogado, eu deixei a advocacia para lecionar 20 anos. Durante 20 anos eu deixei a advocacia faz 9, para você ter uma ideia. E eu trabalhei com a burocracia brasileira de perto. Cartórios de registro civil, tabeliães, ofícios de justiça, tudo que você possa imaginar. Eu preciso contar um segredo para as pessoas. Eu conto para as pessoas próximas. Hoje vai ficar registrado no vídeo. 99% dos casos de alguma coisa que fica amarrado na burocracia brasileira, quando você vai olhar o nome do signatário, o sobrenome dele é certo? E às vezes o cara é italiano. E o cara nem tem noção do quão italiano ele é. E aqui as coisas também são burocráticas. Entendeu? Estado é isso. Estado envolve. Poderia ser mais eficiente? Poderia ser mais eficiente. Mas não é assim. Naturalmente, lidando com o serviço público, temos que entender, né, fazendo aquele outro, de novo, o exercício de alteridade, né? Para quem Uhum. não sabe o que é alteridade, por que que é alteridade? O outro. Alter, em latim, é outro, né? Alter. Uhum. Então, alteridade é se colocar no lugar do outro, basicamente, seria algo assim. Eu já trabalhei no consulado e as pessoas são muito negligentes, de maneira geral. Uhum. Então, por exemplo, os consulados exigem que as pessoas, para pedir passaporte, estejam em dia com o seu status civil, com o seu registro civil. Então, casamento, nascimento dos filhos, a lei não exige isso. Uhum. O cidadão italiano tem direito ao passaporte quando ele assim o pedir. Existem causas obstativas, ou seja, causas que podem significar que o passaporte não pode ser emitido,
Mas dentre elas não registrou o casamento, não registrou os filhos. Isso não existe. Uma invenção que os consulados fazem Uhum. para, de alguma forma, é como um recato, né? Como uma chantagem. Você faz isso, senão eu não te dou o passaporte. Mas a lei não permite esse tipo de situação, ou seja, o passaporte ele não pode ser subordinado à entrega de documentação de registro civil, Uhum. né? Isso não existe em nenhuma parte da lei. Porém, eu tento trabalhar no consulado e entendo por um lado. Porque se você não fizer isso, tem gente que não vai fazer. Não Porque vai as tomar pessoas providência, não são vai se manter negligentes. atualizado. As pessoas são negligentes. Ou seja, eu, quantas vezes já a pessoa chega. Primeiro, assim, normalmente a pessoa chega, ela já tem uma necessidade urgente, né? Então, eu nunca vou me esquecer, em Recife, o cara chega, fala, ó, eu fui aprovado num mestrado, não sei de onde, viajo semana que vem. Ah, tá Uhum. bom, parabéns. Ainda naquela época, o passaporte em Recife era uma beleza, chegar lá e fazer. Não era em uma semana, mas tá bom, tipo, tudo bem, dava para resolver. Bom, mas espera lá, né? Você vai pegar a pasta do sujeito. Ele, a mãe tinha apresentado o nascimento dele lá em 91, 92. Nesse meio tempo ele casou, teve dois filhos, se divorciou, teve uma filha, tinha se divorciado de novo e tinha outras duas filhas. É. Eu falei, amigo, você sabia que você tem que apresentar tudo, né? Ah, eu tenho, é. E eu falei assim, óbvio que você tem uma obrigação. Tudo que você faz no cartório, basicamente, você tem que fazer no consulado. Tem que espelhar. E eu falei, isso aqui vai demorar um tempinho, viu? Uhum. Então, assim, é muito complicado, né? Ou seja, Sim. e qual o problema? Ele queria viajar com todos os filhos, né? Acho que só os dois mais velhos, acho que aí não. Mas enfim, ele tinha três filhos menores para viajar com ele, né? É, Então, assim, nesse ele caso tem o precisava problema da do. falta de transcrição dos menores, né? Sim, então, ele precisava não só do passaporte dele, como ele precisava dos filhos, né? Né? Aí, isso é um problema, né? A pessoa, mas eu não sabia. E sabe o que ele era? Ele era um procurador. Ele era Madonna. procurador acho que do Estado. Assim, como o senhor não sabia? Bom, uma coisa de direito você deve saber, que ninguém pode alegar ignorância da lei, né? Uhum. A lei, ela existe. Então, Tá você não ali. pode dizer que você não sabia, né? Então, você sabe que você era cidadão italiano, você tem que fazer isso, né? E ele Uhum. só estava fazendo aquilo porque ele ia precisar viajar, porque senão também ele não faria naquele momento, ele faria no outro, né? Uhum. Então, as pessoas, em geral, são muito negligentes. E os consulados se veem também na, na, na contingência de resolver problemas de pessoas que precisam na última hora de alguma coisa. Sim. Então, é bem complicado. É. Eu acho que o exercício de ter empatia, etc., é sempre necessário. Só que é muito desagradável quando você está trabalhando no consulado e você sabe que a pessoa está passando para você uma urgência que você nunca teve. Uhum. Porque no fundo, ele queria assim, agora vocês se virem para fazer tudo agora, porque eu preciso viajar, Uhum. né? É, então, por exemplo, um dos motivos que eu saí do consulado, um dos, né, foi por causa de um visto, né, e não tem nem a ver com cidadania, né? É um cara que ele tinha um mestrado, sei lá, um curso para fazer na Itália, era médico. E aí eu falei, pô, mas você não pediu esse visto antes? Nós estamos hoje demorando mais ou menos uns 30 dias para emitir os vistos, né? Ah, você achou que era assim? Tipo, a pessoa viajava em 5 dias, uma coisa assim. Aí eu falei assim, onde você que estava? Não sei o quê. Ele estava de férias. Ou seja, ele tirou férias, foi passear, primeiro, e aí depois ele chegou no consulado. Mas é por quê? Porque ele tinha ele era raccomandato, né? Então ele Uhum. tinha. Quando eu falei para ele, infelizmente não vai dar, porque eu tenho uma fila de vistos para atender. Então você fala para o teu curso que você vai começar um pouco tempo depois. Resolva aí, porque eu até tentei entender se ele tinha um motivo, né? Eu sabia fazer as perguntas para entender se ele tinha um motivo para estar chegando a 5 dias da viagem dele. E Uhum. ele, pelas minhas, eu já intuía o que ia dar aquilo, ele simplesmente confessou que ele estava de férias, né? Ou seja, tipo assim, vou pedir o visto quando eu voltar de férias. Não vou estragar minhas férias por causa disso. E eu falei, infelizmente não vai dar.
No mesmo dia, o consulado recebe uma comunicação da Secretaria do Governador, de um estado, né? E aí, assim, tipo, agora tem que fazer, a Secretaria do Governador pediu, né? Aí eu falei assim, eu não faço esse visto. Ah, não, você vai fazer, cara. Eu não faço. Me demita, mas eu não faço. Hum, Eu faço. Para mim, isso é objeção de consciência. uhum, Eu não vou passar essa pessoa na frente dos outros sem ter uma justificativa. Eu tenho uma hum, fila de pessoas estão aguardando, que vão viajar daqui 3 meses, mas já fizeram o que deveriam fazer. Eu não vou uhum. passar essa pessoa na frente, só porque um fulaninho na secretaria do governo. Se o governador escreveu uma carta, talvez eu faça. Eu sou É, meio petulante, né? O hum. governador escreveu? Ou é alguém que o governador nem sabe que está usando aquele papel timbrado para fazer esse tipo Sim. de coisa? E qual é o império da lei de um governador de qualquer estado brasileiro dentro de uma representação consular, Ah, né? assim, eu não sou ingênuo, nem vivo num mundo de faz de conta, de não saber que essas relações institucionais existem e Uhum, muitas vezes elas são injustas e não são iguais, né? Isso acontece, uhum, né? Eu não quero ser um cruzado contra tudo e todos. Então, eu sei que muitas vezes uma pessoa influente consegue a cidadania de uma forma mais agilizada. Por quê? Porque muitas vezes o consulado precisa. Às vezes uhum, o consulado precisa de um contato numa polícia federal. Então você tem que agradar o superintendente da Polícia Federal, uhum, entendeu? Então essas relações acabam existindo. Elas não podem ser totalmente corretas, mas o mundo tem uma realidade que é dele, né? uhum, Agora, eu vou passar na frente de um monte de gente um pedido de visto de uma pessoa que nitidamente estava negligente total com aquilo e só o fez e ele demonstrou, eu vou conseguir esse visto, você uhum. querendo ou não. Ele já sabia e ele conseguiu. Não Mesmo. fiz eu. Eu não fiz o visto, Uhum. mas ele conseguiu o visto. Ele Aquela... sabia. Ou seja, ele agiu porque ele sabia o que ele podia fazer. Sim. E ele estava certo. Isso, obviamente, é muito triste, mas o que eu quero dizer não é nem o episódio em si, né? Mas a questão da negligência. As pessoas, muitas vezes, são negligentes. Então, o serviço público, às vezes, tem que lidar com essa negligência, e isso é muito ruim. É ruim para a pessoa e é ruim para o serviço público que isso sobrecarrega demais. Então, por exemplo, tempos atrás aconteceu um problema com a transcrição do nascimento a pessoa era cidadã italiana, exatamente como aquele outro caso. Cidadã italiana desde de criança, adolescente, e sumiu. Uhum. A pessoa sumiu. Não fez passar mais passaporte, não fez nada. E até que a pessoa viajava. Não, sempre viajei com passaporte brasileiro, nem pegava nada e tal. Só que aí o que acontece? Ela tinha uma filha adolescente, 13, 14 anos, e tinha recebido uma proposta de trabalho na Suécia. Uhum. E agora qual é a questão? Eu preciso levar minha filha. Uhum. E a minha filha é cidadã italiana. Minha filha é cidadã italiana. Só que existiam vários probleminhas com a questão do nascimento dessa filha. Por quê? Porque o pai era um cara com quem ela não era casada e com quem ela tinha um Uhum. conflito muito sério. Uhum. E qual o problema? Pela lei italiana, ele tinha que participar desse momento, porque ela tinha que fazer o reconhecimento da maternidade para a lei italiana. Sim. E ele tinha que anuir a esse reconhecimento. Ele não ia anuir, porque eles estavam terminantemente brigados. E essa pessoa se desespera, vai ao consulado, não resolve. Aí acabam me escrevendo, como tantos casos. E eu digo para ela, infelizmente, você, para levar tua filha agora como cidadã italiana, pode esquecer. Porque isso Uhum. não vai se resolver agora. Não vai se resolver assim. E o que acontece? Aí a pessoa fica brava com a Itália. Só que espera um pouquinho, né? Sua filha, tipo, não, acho que você tinha 11 anos, a menina, sei lá, não me lembro agora exatamente a idade, mas é menos de 14. Uhum. É porque precisava da anuência do pai. Sim. Então, assim, sua filha não nasceu ontem, entendeu? Ou seja, você já tinha que ter feito isso. Ah, mas eu não sabia, entendeu? E aí o que acontece? A pessoa vai falar mal do consulado, mas a culpa não é, a culpa principal não é do consulado Sim. nesse caso, a culpa é dela. Sim. Né? Então, assim, a gente gosta muito de culpar o consulado, falar dos problemas, criticar, mas muitas coisas também são culpa, do cidadão.
Sim, né? São a pessoa que se mete naquele problema. E eu sei porque tem na minha família. sim. Tem um monte de na minha família inadimplente com o consulado. É. E eu digo, e As aí? pessoas têm que ter E uma aí? consciência de que a administração pública tem o seu papel, mas nós também, como indivíduos, temos o nosso, né? É porque a pessoa ela não vê aquilo como uma obrigação, uma necessidade. Então, eu já disse, eu digo sempre para as pessoas: você é cidadão de dois países, tudo o que você fizer em relação à tua vida civil, num, você tem que fazer no outro e faça Exato. imediatamente. Não é deixa para outro dia. Então, por exemplo, quando minha filha nasceu, eu estava no cartório, eu falei assim, ela me deu aquela certidão gratuita, Ah, eu breve falei, agora relato? quero uma certidão inteiro teor. Mas para que você quer? Ela me perguntou, não lembro da cara dela. Para que você quer? Eu falei, não, que eu tenho que apresentar no consulado da Itália. Uhum. Olhou aquela cara, tipo, não estou entendendo muito bem o que ele estava falando, mas pegou e me deu. Eu paguei, obviamente, porque aí você tem que pagar. Ó, Ou seja, eu saí do cartório de registrar minha filha, porque eu quis registrar, eu poderia talvez ter feito diferente, mas eu quis registrar a moda antiga, né? E fui ao cartório pessoalmente. Falei, pô, eu vejo tanto isso na minha vida e nunca fiz, né? Para minha filha eu falei, eu vou fazer. foi declarante o pai. Exatamente, foi bem isso. E passei em primeira pessoa o problema da questão dos nomes, porque eu escrevi o nome da minha filha em letras enormes para Uhum, ela não errar e ela errou mesmo assim. E aí uhum. eu vi a certidão e eu falei, ó, tá errado. Ela olhou, ela nem pediu desculpas, né? Tipo, pô, eu escrevi aqui em letras garrafais. E, enfim, e registrei minha filha e já saí do cartório com a certidão dela. Sim. Entendeu? É Tudo um bem. cuidado, né? Eu trabalhei em consulado e tal, mas não é uma coisa assim, Sim. se pensar bem, É. não é uma coisa tão difícil de Não entender, é. entendeu? Eu tenho trabalhado dentro da família, especialmente com meu filho, com sobrinhos, explicando a importância de fazer. Vai chegar um momento que aquele bastão que hoje, aquele estandarte que eu carrego, vai passar para eles. Então, eles vão se casar, eles vão ter filhos, etc e tal, né? Então, eles, para garantir, inclusive, a perpetuação dos direitos, eles têm que ser zelosos quanto a isso. É um outro fator também do tal do exercício pleno da cidadania que eu tanto falo, né? Essa questão Sim, da pessoa também ter essa consciência de que nós temos deveres, né? sim. E que não é tão difícil cumpri-los. Sim, e não deixar acumular. Sabe, para que deixar acumular as coisas? Faz Né? agora. Entendeu? Resolve agora. Não deixa para outra hora, entendeu? Exato. Faça agora, você já está resolvendo. Quando nasce um filho, você tem várias coisas que você tem que fazer. Eventualmente pegar um plano de saúde e não sei o quê, vacina. Já põe isso, tem que estar Na tem que listinha. estar na listinha. E a mesma coisa quando a pessoa casa, quando a pessoa, né, tem que, tipo, eu me divorciei. Porra, beleza, divorciou, se divorciou na justiça, já pede uma cópia para o consulado. Não Antes vai que isso deixar vá para o passar anos, arquivo. entendeu? Vai deixar, porque o advogado já está pago, Uhum, entendeu? Não vai exato. deixar passar anos para você ter tudo de novo. Né? Então, assim, e a pessoa ficar alegando, não sei, pô, essa altura do campeonato, assim, entendo em alguns casos, mas na maioria não é porque a pessoa não sabe, é porque a pessoa quer não saber, na verdade, É. né? Ela quer não saber.